Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Lu, oh glória, a paz do Senhor Jesus, bom dia, nosso irmão Wagner, tá glória. Oremos para que a gente venha conseguir aí ter essa constância. Monique, tô de volta. Voltamos para a glória de Deus. Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um devocional. Olha lá, o Wagner já colocou o povo que demora, que dorme tarde e acorda cedo. Foi desse jeito mesmo. Ontem a gente acabou a nossa live e já era meia-noite, né, Lu? Meia-noite a gente estava ali no momento de palavra, de oração. E hoje jejum também para a glória de Deus. É isso, gente. Bom ter vocês aqui. Obrigada pelo carinho aí. Monique mandando mensagem no privado falando que tá com saudade. Vai, amor, fala aí. Fala, minha gente. Tudo bom? Paz de Cristo, bom dia. Povo que dorme tarde, acorda cedo. Estamos mais uma vez aqui para a glória de Deus, tá bom? Mais uma vez aqui para a glória de Deus, para poder dar sequência aí ao nosso propósito, tá bom? Vamos lá, vamos para frente. Amém. Vamos orar para a gente iniciar esse momento? A gente vai fazer o devocional hoje, algo muito simples, mas eu creio que a palavra do Senhor ela é poderosa. Zaqueu. Vamos falar lá, Lucas 19, do 1 ao 10. Lucas 19, do 1 ao 10, conta a história de Zaqueu. Vamos orar primeiro. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nesse momento em oração, glorificando e exaltando mais uma vez o Teu santo e poderoso nome, porque nós cremos no poder da Tua palavra. Aleluia. Nós cremos que Tu és Deus, quem faz, quem exerce, quem acontece. E entregamos esse momento, Pai, esses próximos minutos da nossa vida diante do Senhor, crendo, meu Deus, no agir poderoso da Tua parte para as pessoas que vão ouvir, não somente para elas, mas para nós também. Nos ajuda, abençoa e dirige isso aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Helene já ligadinha, a gente lá de Curitiba já botou aqui. Deixa eu fixar aqui já o comentário da Mi. Obrigada, Mi. A Lu também lá de São Paulo tá ligadinha aqui com a gente. Marta Caetano também tá aqui com a gente. Ô, Glória. Sejam bem-vindas, sejam todas bem-vindas. Quem mais entrou aqui? Nossa irmã Matilde também estava com a gente ontem. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindas. Bem-vindos a mais um devocional. Hoje, Lucas, Milene já colocou aqui, capítulo 19, do 1 ao 10. Vai falar sobre Jesus e Zaqueu. Uma história muito conhecida. Eu creio que Deus vai falar no seu coração, tá bom? Para a glória de Deus. Esqueci o que eu ia falar. Ah, gente, lembrei. Hoje, como é que é, Fábio? O povo que dorme cedo, dorme tarde, acorda cedo? Calma, fala devagar, calma. Hoje, eu sei que hoje é quinta-feira. Eu sei que tá fora da nossa rotina. Mas hoje vai ter panorama, tá bom? 10 horas, hoje vai ter panorama bíblico, livro de Provérbios. A gente tá devendo aí vocês. A gente está tentando aí organizar aí para voltar aos nossos horários. Terça-feira, panorama bíblico, mas como não deu fazer na terça, por conta da correria, por conta de outras coisas, a gente quer colocar em ordem isso aí. Então, hoje vai ter panorama bíblico, tá? A gente já tem aí preparado o livro de Provérbios para a glória de Deus, dá sequência aí aos nossos estudos. Então, hoje às 10 horas a gente vai ter live aqui também de estudo panorama bíblico. 10 e 7. 10 e 7, fica aí com a gente, tá bom? Assim o Senhor permitindo. Lê pra gente, bom. Vamos lá, gente. Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico.
e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Jesus. Gente, falando rapidamente aqui do contexto. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, então se você não sabe, já guarda essa informação. Atualmente as suas ruínas elas têm aproximadamente aí mais de 10 mil anos. A cidade ela ficava a 8 quilômetros ali do Jordão. E era uma cidade com muito luxo, com muita riqueza, tinha lazer, tinha comércio. Então é uma cidade bem conceituada para esse tempo. Chefe dos publicanos, eu não sei como é que está na sua versão aí, mas na minha versão aqui, eu peguei outra Bíblia também para poder falar com os irmãos sobre isso. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Chefe dos publicanos, ele era um supervisor dos coletores de imposto de um certo distrito. Não sei se vocês estão vendo aí, mas está apagando a luz e está acendendo, né? Não sei se dá para ver aí, mas a minha luz aqui não está muito boa não, tá, gente? O negocinho aqui tá assim, ó, tá piscando. Então, vamos lá, chefe dos publicanos. Ele era um supervisor de quem era coletor de imposto. De um certo distrito, então ele era ali como se fosse um supervisor, tá? Zaqueu, ele era um homem rico, mas ele tinha se aproveitado, e a gente vê isso nos últimos versículos, quando ele fala que se alguém ele defraudou, que ele vai restituir. Ele era um homem rico, mas ele aproveitava da sua posição de supervisão para extorquir dinheiro do povo, tá? Aqui fala também sobre uma árvore. Na versão que o Fábio leu, tá como figueira. Mas, na verdade, era uma árvore de sicômoro. Era esse tipo de árvore. E essa árvore, gente, ela é uma árvore que pode atingir aí 12 metros de altura. É uma árvore grande. Os seus galhos, elas são fortes. E, inclusive, não só fortes e longos, mas eles também são galhos baixos, a ponto onde uma pessoa de baixa estatura, uma criança, um adolescente, um jovem, aí, Zaqueu é considerado um homem pequeno, não é igual o Fábio, aí, quase 2 metros de altura, mas é considerado um homem baixo, baixa estatura. Então, alguém de pequena estatura conseguiria alcançar esses galhos de maneira que pudesse se envolver e subir, tá? Então, só para você ter noção, esses galhos aí conseguem aguentar o peso de uma pessoa. Vamos lá, qual é o contexto aqui desse texto aqui que o Fábio leu aqui pra gente? Os judeus, lembrando que um publicano ele também era judeu, a diferença que o caracterizava como publicano é porque ele trabalhava para o governo de Roma, buscando ali, pegando os impostos, coletando os impostos. Então, eles eram chamados de publicanos. Então, o que acontece? Os judeus que não eram publicanos, que não trabalhavam para Roma, eles não gostavam muito de andar com os publicanos, porque eles achavam que só por eles aceitarem o trabalho para Roma, aceitar trabalhar para o governador, eles estavam ali sujeitando também o imperador, eles estavam ali sujeitando também o seu domínio, o seu senhorio. É como eles estivessem negando a sua própria nação, negando
que eles eram judeus. Então, eles eram considerados como publicanos. E olha, gente, ser um publicano naquele tempo era considerado algo... Eu estava estudando sobre isso, é considerado, inclusive, como a mesma categoria de prostitutas. Só para você ter noção como era pesado para um judeu ser um publicano. E aí, uma outra verdade aqui é que, por mais elevado que fosse essa posição de ser um publicano, por mais elevado que fosse essa posição de ser um coletor de impostos para o governo romano, era um cargo em evidência, era um cargo de supervisão, era um cargo que tinha um certo peso, uma certa responsabilidade. Não é comum, mesmo para um cargo desse elevado, uma pessoa convidar-se para ir para a casa de outro. Primeiro, não é comum em lugar nenhum, né? Onde já se viu alguém chegar para você e falar assim, ó, irmã Karine vai chegar e falar assim, irmão Wagner, vamos aí na tua casa, prepara o café, prepara o almoço. Não é comum. Irmã Matilde, estamos chegando aí, hein? Não é comum, gente. E naquela época também não era comum. Então, imagina, Jesus chegou nessa cidade, que foi o texto que nós lemos aqui, e ele fala que ele vai passar aí a estadia na casa desse publicano, que para os judeus é um pecador. Então, os judeus, eles não desejavam entrar na casa de pessoas, que dirá comer com elas e passar um tempo com essas pessoas, que dirá na casa de um publicano. É como ele falasse assim, olha, eu não vou compactuar com você não, eu não entro na tua casa não. Não entro, não compactuo com isso não. Então, esse é o contexto. E aí, uma outra coisa que chama atenção aqui é o que Jesus faz. Jesus chama, quando vê Zaqueu subindo nessa árvore, como o Fábio leu, Jesus chama essa pessoa pelo nome. E isso é uma característica diferenciada, porque antigamente só os profetas sabiam o nome de alguém, chamavam o nome de alguém. Então, aquilo ali já assustou um pouco Jesus chamar Zaqueu sem conhecê-lo de Zaqueu. Uma outra verdade aqui, acho que eu já falei sobre o coletor de impostos, que ele tinha autoridade. Ele tinha uma autoridade tão grande, gente, com as pessoas, que ele poderia exigir que aquilo que ele desejava as pessoas viessem a cumprir pela autoridade que ele tinha, pelo cargo de respeito. Então, esse é o contexto e agora a gente vai entrar nas aplicações desse texto. Jesus estava passando pela última vez em Jericó. Jesus, ele estava passando pela última vez em Jericó. Ele estava indo para a cruz. Então, aquele dia ali que Jesus passou em Jericó era a última oportunidade. Perceba que no texto ele diz assim, quando ele vê Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. O que eu aprendo aqui é que Jesus tem pressa para algumas pessoas que estão nessa live aqui. Para algumas pessoas que vão entrar nessa live futuramente. Talvez essa oportunidade que você está ouvindo essa palavra aqui seja a sua última oportunidade. Eu não sei o seu dia de amanhã. Eu não sei como será a sua tarde de hoje. Mas eu sei de uma coisa. Hoje pode ser a sua última oportunidade de se reconciliar com Jesus. De voltar para Jesus. Você não sabe como é que vai ser daqui a algumas horas. E Jesus tem pressa de salvação na tua casa, na tua vida, na tua família. Talvez essa seja a sua última oportunidade. Jesus estava entrando em Jericó. E era a última oportunidade para essa cidade. A ponto de que a Bíblia fala que tinha uma multidão. Perceba o versículo que o Fábio leu aí. Ó, diz assim, ó. Qual é o versículo que fala da multidão? Versículo 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Então perceba, existia uma multidão nesse contexto. Mas quando você lê os versos anteriores do capítulo 18, do 35 ao 43, quando você lê o capítulo 19, você percebe que
Só 2 pessoas foram salvas, o rico e um pobre. Zaqueu e um pobre. Então, um estava à beira do caminho, o capítulo anterior, do 18 ao 35 ao 43, e Zaqueu, que estava em cima de uma árvore. Um, para se encontrar com Cristo, precisou se levantar, e o outro precisou descer. Um era esquecido, e o outro era odiado. Um, ele era rico, o outro, ele era mendigo. O que mostra aqui, Karine? Que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. O nome de Zaqueu significa, gente, aquele que é justo, aquele que é puro. E Zaqueu não fazia jus do nome que ele carregava. Zaqueu, ele enfrentou um obstáculo para se encontrar com Jesus. Primeiro foi a sua profissão. Jesus não faz acepção de pessoas, mas nós temos obstáculos que nos impedem que Jesus ele entre e faça morada conosco. Primeira profissão dele, por quê? Ele era cobrador de impostos, como eu já disse aqui. Muitas das pessoas olhavam para ele como uma pessoa que extorquia o povo. Era como ele se fosse inimigo do seu próprio povo. Então, um cobrador de impostos, ele estava muito mais preocupado com o lucro do que com o próximo. Essa era a realidade de um cobrador de impostos. Ele se trabalhava como fosse um opositor, um traidor da nação de Israel. Só que o que me chama a atenção é que esse homem ouviu falar da fama de Jesus e procurou Jesus. Ele subiu numa árvore. Eu quero saber quem é esse. E o que eu aprendo aqui? Que esse homem, ele era infeliz. Por quê? Porque a fama que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, não eram suficientes para ele. Ele podia ter dinheiro, a Bíblia fala que ele era rico, ele podia ter fama, ele era um cobrador de impostos, para o governo romano era um cargo de proeminência, mas isso tudo não conseguia preencher quem era Zaqueu. Zaqueu, ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Zaqueu, ele tinha dinheiro, mas ele era infeliz. E o que eu aprendo sobre isso? É que tem gente que tem a sua profissão e que impede que a sua profissão tenha um encontro extraordinário com Jesus. Sabe que a sua profissão não está agradando. Karine, você está mandando eu ser mandado embora do emprego, pedir demissão. Então, gente, não é isso que eu estou querendo dizer aqui. O que está acontecendo é que Deus está chamando você. Só que você cisma em ficar em lugares que só te gera perturbação, que fere o teu propósito, que atrapalha o teu chamado. Deus já fez uma palavra para você, aonde você precisa estar, e você ainda continua perguntando para Deus, direcionamento para Deus em relação a isso. Você não está vendo que esse trabalho está atrapalhando você de ser aquilo que Deus deseja que você seja nesse tempo? Então, um dos problemas, um dos obstáculos que a gente enfrenta hoje é o nosso trabalho. Dependendo do trabalho que você se encontra, você se afasta mais de Deus do que se você largar e caminhar com o Senhor. Então, outro problema aqui, gente, é o dinheiro. Porque você pode muito bem ser rico. O problema não está em você ter dinheiro, em você ter um trabalho. Não, o problema está em você ter amor ao dinheiro. O problema não é você carregar o dinheiro no bolso. O problema é você guardar ele no seu coração. Eu vou repetir. O problema não é você guardar o dinheiro no seu bolso. O problema é você guardar ele no seu coração. Não tem problema você carregar o dinheiro. O problema é que valor você dá a ele. E tem muita gente sendo um Zaqueu nesse tempo. Sendo um coletor de dinheiro. Tem até dinheiro, mas não tem o principal, que é a presença e a paz do Senhor Jesus. Zaqueu abriu mão da sua posição. Ele subiu numa árvore. Gente, fica imaginando um cara rico, cheio de dinheiro, com uma proeminência naquele tempo. Ele subiu numa árvore. Ele deixou todo o orgulho de lado para poder ver Jesus. Ele deixou títulos, ele deixou status, ele subiu na árvore. Ele não se importou com a opinião da multidão. E qual é o problema? É que existe um monte de gente se preocupando mais com a opinião dos outros, com a opinião da multidão, do que fazer aquilo que Deus já mandou que ele fizesse. Tem pessoas que não sobem algumas coisas, não sobem na árvore, por exemplo, não conseguem ter um encontro extraordinário com Jesus, porque ainda estão apegadas à opinião de outras pessoas.
Então, existem algumas coisas que você só vai largar quando você entender a não dar mais atenção e ouvir ao burburinho. Porque se você depender da opinião dos outros, Jesus nunca vai fazer os milagres que você precisa. Quer falar alguma coisa? Não, vai embora. Então, gente, algumas posturas e algumas atitudes vão causar espanto na multidão, mas é necessário. Não se preocupe com a opinião dos outros. Mas Karine é minha família. Karine são pessoas que eu amo. Sim, gente, pessoas vão te julgar. Pessoas vão te julgar pelas atitudes. Ué, mas por que ela subiu numa árvore? Mas por que ela foi mandada embora do emprego? Mas por que ela pediu demissão? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Pessoas vão te julgar pelas suas atitudes. Mas sabe por quê? Porque elas mesmo não vão ter a motivação de fazer aquilo que você está fazendo. Você vai romper hoje. A live para alguém aqui hoje é: você vai romper. Para romper, você precisa de algumas atitudes. O problema é que outras pessoas, por não tomarem a atitude de romper, vão te criticar pela atitude que você vai tomar. Só que a verdade é que depois de uma atitude como essa, sabe o que acontece? As críticas aparecem mais ainda. Porque elas gostariam que estivesse no seu lugar. Elas gostariam que fossem elas que tomassem essa atitude. Aí olha o que vai acontecer. Vai aparecer um monte de murmurador agora. E vendo todos isso, murmuraram dizendo: entrara para ser hóspede um homem pecador? Já não bastou uma multidão começar a apontar, porque Jesus ia entrar na casa de um publicano, de um pecador, agora eles começaram a murmurar entre si. Então, gente, a multidão, se você observar o capítulo 18, dos versículos 35 ao 43, você vai ver que eles tentaram calar Bartimeu. E agora eles vão tentar fazer o quê? Apertar Zaqueu. É isso que a multidão faz com a gente. As palavras das outras pessoas, as opiniões das outras pessoas tentam o tempo inteiro calar a nossa voz, oprimir a gente, a ponto da gente não ter atitude. Por quê, Karine? Porque nem todo mundo que está do seu lado é próximo de você. Porque nem todo mundo que está do seu lado quer seu bem. Porque nem todo mundo que está do seu lado é seu amigo. Porque tem pessoas que estão do seu lado que você acha que é até parente teu, mas é multidão. Quer impedir tuas atitudes, quer impedir teu crescimento, quer impedir até que você tenha um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus, com o Salvador. Então a palavra para alguém aqui hoje é: cuidado com a multidão. Não deixe que ela sufoque o teu grito de socorro. Tem orações que Deus quer que você realize, mas você não consegue orar. Por quê? Porque tem alguém que pode ouvir você falando com Jesus. Que é isso, Karine? Multidão. Multidão impedindo você de receber Jesus na sua casa. E qual é a palavra hoje? A live hoje aqui é simples. Rompa a multidão. Rompa a multidão. Mas, Karine, eu tenho vergonha. Às vezes é uma pessoa da sua família, às vezes é uma pessoa que você conhece. Entenda uma verdade. Zaqueu, ele rompeu tudo. Ele não se apegou a títulos, ele não se apegou a cargos. Ele não queria saber se os outros iam falar para ele se ele subiu numa árvore, se ele se machucou, se ele se lanhou todo subindo na árvore. Não, gente. Não impeça que ninguém atrapalhe você de viver a presença de Jesus na sua casa, na sua vida. Uma outra coisa que eu aprendo aqui para finalizar agora essa live aqui é cuidado com quem não te recomenda. Essas pessoas aqui não estavam recomendando o Zaqueu. Então tem sempre um que acha que você não está pronto. Tem sempre um que acha que você é pecador. Tem sempre um que acha que você é sujo, que você é indigno. Tem sempre um que acha que você não está pronto para viver o propósito e o chamado daquele que o chamou, que é Jesus. Quem são esses, Karine? São os atrapalhadores de propósito. E toda vez que você ouve o conselho deles, você não avança. E Deus está falando para alguém aqui: tem atrapalhadores na tua vida. Tem atrapalhadores de propósito. E eles estão por todo lado. Toda vez que você receber uma palavra que te coloca para baixo, em vez de te encorajar, fique longe dessa pessoa. Quem é atrapalhador de propósito? É multidão.
Está impedindo você de receber Jesus na sua casa, do milagre acontecer na sua casa. E aí o que aconteceu? Zaqueu, ele desceu depressa. Jesus foi lá na sua casa e houve salvação. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Salvação por completo na sua casa. A ponto de Zaqueu dizer pro Senhor Jesus assim: Senhor, eis que dou aos pobres até a metade dos meus bens. Ou seja, desaprendeu, se desapegou do dinheiro. Se desprendeu. Obrigada, amor. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado, ou seja, 20% a mais de alguma coisa. Então, assim, Jesus disse: hoje veio salvação para essa casa, pois esse também é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Mudança de postura leva você para um próximo passo. Mudança de postura, mudança de atitude leva você a fazer até aquilo que as outras pessoas não acreditavam que você poderia fazer. Gente, houve salvação por quê? Porque ele decidiu restituir tudo? Não, porque quando você alcança a presença de Jesus, você começa a andar em verdade. Então, aquilo que as pessoas falavam de você, você não tem mais essa postura. Você confessa. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele confessou quem ele era, um publicano. Mas a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa. O que aconteceu agora? Não, eu não quero mais isso. Isso está impedindo de eu viver em novidade de vida. Então agora, se eu machuquei alguém, eu quero devolver. E Deus está falando para alguém aqui: até aquilo que levaram oh, Jesus. Até aquilo que levaram da tua casa. Não sei se foi valor monetário, não sei se foi algum valor, mas Deus está falando: eu vou restituir. Então há uma restituição financeira também. Pessoas que estão sendo tocadas por Deus vai restituir tudo aquilo que foi roubado um dia, tudo aquilo que foi coletado de forma indevida, porque entrou salvação na tua casa. Então não fique triste, não seja um atrapalhador de propósito, não seja uma multidão na vida de alguém, porque todas as vezes que Deus, ele salva um pecador, as bênçãos dele, do Senhor, elas nos acompanham, e você que está ajudando essa pessoa vai fazer parte de receber tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi coletado indevidamente. Tinha murmuradores ali, não sabia eles que Jesus entrando na casa deles, eles teriam restituição daquilo que uma vez eles pagaram para outras pessoas. Vai, amor. É isso, gente. Mais um devocional. O segredo está em descer depressa, tá? Nunca esqueça disso. Quer que Jesus entre na sua casa? Desce. Aleluia. Depressa. Glória a Deus. Esse é o segredo. Tem gente que quer que Jesus entre em casa ou na casa dela, mas quer continuar altiva, quer continuar soberba, quer continuar com o nariz empinado. E o segredo está em descer, tá? Entre aspas, descer depressa. Se humilhar, tá? Descer mesmo de verdade. Se você hoje resolver descer depressa, saiba de uma coisa: algo pode acontecer ainda hoje na sua família, na sua casa. Jesus chegar lá e salvar alguém para a glória do nome dele, viu? Deus abençoe sua vida, tá bom? Fala quem tá aqui na live e já ora pra nós. Vamos ver quem tá aqui. Aqui aparecem mais pessoas, aí outras, né? Monique Sarmento, Vanessa Cardoso, Marta Caetano, Maria Alexandre, Tereza Vale, Luciana Silva, Matilde Lúcia, Wagner Soares, Irmã Aparecida Aquino, José Maurício, Milene, Luciane Barbosa, Irmã Ita Maria. Ô, Glória! Congrega com a gente lá, né? Ô, Glória! Não falta uma EBD, Deus abençoe, viu? Marilene Martins, Alexander Nascimento, Carla Maria Ribeiro, Carla Santos, Dione Henriques. A mãe da Lília. Manda a nossa querida Lília, né?
Vê no seu lá que tem gente que eu não citei aqui, que não apareceu pra mim aqui, não. Peraí, gente. Vai. Ó, não citei aí, deixa eu ver. Vai devagarinho. Vanessa. Lucilene Faria, Vanessa eu citei. Lucilene Faria, não citei. Tereza. Citei, Tereza eu citei. Só. Não apareceu pra mim aqui, não. É isso, gente. Vamos orar pra gente finalizar essa live dizendo que às 10 horas, 10h07, a gente vai entrar com um panorama bíblico, uma live de estudo sobre o livro de Provérbios, tá bom? Vamos dar sequência aí. A gente tá desde o início do ano aí fazendo aí essa live de estudo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e a gente vai voltar aí hoje às 10h07 da manhã com o livro de Provérbios, tá bom? Tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração pra glória dele. Tá, a live tá pesada, hein? Aqui é o povo que dorme tarde e acorda cedo. Se eu disser pra vocês que a hora que eu fui dormir, cochilar, pra estar aqui hoje de manhã, preparando essa live de Provérbios, vocês vão cair duro pra trás. Mas é pra glória de Deus, é pra obra de Deus, a gente faz com amor, com carinho, tá? Agora vamos orar então? Senhor Deus, te agradecemos e louvamos o teu santo e poderoso nome por todas as coisas que eu tenho feito. Toma o nosso dia de quinta-feira, meu Pai, as pessoas que vão assistir depois no Instagram, no canal do YouTube, este devocional diário. Continua falando aos corações delas, abençoa, guarda, joga por terra o mal, o impedimento, a barreira, e dá um dia produtivo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Que Deus abençoe, fica na paz e até amanhã, assim o Senhor permitindo, com mais um devocional. Amanhã devocional, daqui a pouco com Panorama Bíblico às 10h07. Lembrando que sábado a gente não vai fazer a live, porque sábado a gente vai estar em uma igreja, lá na nossa irmã Ingrid, tá bom? Em Itaipuaçu. Então vai ser o dia inteiro chá de mulheres. Não vai ter como a gente fazer a nossa live aí sábado às 15h07 da tarde. Mas tô com saudade de vocês, tá? É isso. Um beijo, que Deus abençoe. Tchau, gente. Paz. Cristo.